gente, na aula passada, fez uma longa digressão, né, sobre como a gente produz, como e por que a gente produz teorias de campo interagentes. Né? A ideia é que para cada partícula que a gente tem corresponde um campo. Né? Mas essa é uma ideia quântica, ela faz sentido plenamente na mecânica quântica. Aqui na mecânica, entre aspas, clássica, né? No setor clássico da história, não é clara essa correspondência campo-partícula, não fica óbvio, né? De que maneira um campo está associado a uma partícula. Né? Essa maneira pela qual o campo está associado a uma partícula é visível, né, a partir da teoria quântica de campos, a partir do cenário quântico. Né? Mas a gente conseguiu dar uma argumentação, né, razoável, né, invocando a mecânica quântica e falando de coisas que a gente não vai provar aqui nesse curso, né, na aula passada. E a gente chegou à conclusão que a gente precisava de termos não quadráticos, mais que quadráticos, nos lagrangianos, né, das nossas teorias de campo. Esses termos mais que quadráticos iam conseguir fazer com que a hamiltoniana de interação ela não comutasse com a hamiltoniana livre e, portanto, que os estados associados com a hamiltoniana livre evoluíssem no tempo e pudessem mudar, né, em termos de número. Quer dizer, você tinha um estado com um certo número de partículas, a evolução temporal desse estado podia te levar para um estado com outro número de partículas. Né? Então isso é mais ou menos o que a gente quer, porque a natureza diz que a gente precisa saber descrever processos como esses, certo? A gente precisa saber descrever esses processos. A gente colocou a questão de como construir esses termos mais que quadráticos, né, para Lagrangiano. Os termos quadráticos da Lagrangiana eram responsáveis pela geração de equações de movimento lineares, né, que são associadas com o caso livre, né, com o caso em que as partículas estão livres. Essas equações lineares, eu disse na última vez, elas são praticamente fixadas pela simetria de Leibniz da teoria, certo? E pelo conteúdo de spin que você espera que o campo tenha que ter. Né? Então, a parte quadrática das lagrangianas, você praticamente não tem dúvida de qual deva ser. Você coloca uma lagrangiana que gera a equação de movimento, que por sua vez é sugerida, né, quase que ditada pela simetria de Leibniz da sua teoria. Mas a parte interagente não, você não tem um critério para você discutir isso, para você saber propor, né, a parte interagente dos seus lagrangianos. Então, da última vez, a gente propôs um critério que foi a transformação de uma simetria local, global, né, uma simetria de fase, né, que a gente podia ver na lagrangiana livre, né, a gente fazia a promoção dessa simetria global para uma simetria local. Uma simetria onde o parâmetro de transformação fosse uma função dos pontos do espaço-tempo. Certo? Então, quando a gente fazia isso, a gente via que isso não era mais uma simetria da lagrangiana livre, né? E para que isso viesse a ser uma simetria, você precisava modificar a lagrangiana livre, e essa modificação levava necessariamente a termos mais que quadráticos na sua lagrangiana. Então isso era uma
ideia para você gerar interação, certo? Promover uma simetria de global para local, certo? A gente fez isso para o campo escalar complexo, certo? Explorando que o campo escalar complexo livre tinha uma simetria de fase global. Basicamente é isso que eu preciso, uma certa simetria de fase. E a gente conseguiu montar esses termos, né? No caso do campo escalar, a gente conseguiu termos cúbicos e quárticos, né? Nos campos da teoria. E a gente teve que introduzir um campo a mais, que se transformava precisamente como o campo eletromagnético, por transformações de caminho, certo? Isso já era uma sugestão bastante forte, né, da questão do campo eletromagnético. O que ficou faltando foi o estabelecimento de uma dinâmica para esse campo novo, né, que a gente está colocando dentro da Lagrangiana, que a gente poderia até interpretar como campo eletromagnético. Essa dinâmica está ausente porque esse campo ele é eliminado da sua teoria pelas equações de movimento, que não é uma situação muito agradável, né? Tipo, você imagina que ele deveria ser um grau de liberdade a mais no teu sistema e, no entanto, ele acaba sendo eliminado, né? Mas vamos ver agora um outro exemplo, né? O exemplo fermiônico, né? Que essa situação persiste e até se agrava, certo? No caso dos campos fermiônicos, que constituem um caso mais importante, mais realista do que o caso do campo escalar. O caso do campo escalar está associado hoje em dia com a partícula de Higgs, né? Com Higgs. Mas o caso dos campos fermiônicos está associado com os elétrons, com os prótons, né? Com todo mundo que está por aí. Né? Então vamos ver agora a constituição da Lagrangiana livre para o campo fermiônico, né? E observar que tipo de simetria que a gente pode colocar lá e ver de que maneira que a gente pode promover essa simetria de global para local, certo? A base do que a gente vai fazer, onde a gente vai partir, né, é a equação de Dirac, né? Certo? Essa, mais uma vez, né, é uma equação de primeira ordem, o que implica, em grande parte, né, de acordo com o raciocínio que a gente fez na aula passada, isso implica você ter um sistema livre, de partículas livres. Né? A ideia é primeiro montar uma Lagrangiana que produz essa equação. Né? Então, a nossa Lagrangiana vai ter que ser uma Lagrangiana quadrática, necessariamente. Né? Então, além disso, ela tem que ser quadrática nos férmions, mas como ela é uma Lagrangiana de primeira ordem, né, eu não vou poder colocar coisas do tipo delipse barra, delipse primeiro. Né? Porque se eu, por exemplo, usar as equações de Euler-Lagrange para psi barra, né, derivar, eu vou obter delipse dl de delipse barra da delipse. Só que eu tenho que tomar mais uma derivada em cima disso. Então, uma derivada a mais, esse delipse que está aqui vira o dado lertiano e você não vai produzir equação de Maillard. Certo? Então, coisas desse tipo, mesmo envolvendo matrizes, gama, etc. Tal, em princípio estão proibidas. Né? Pelo fato de eu ter uma equação de primeira ordem. Então, eu quero um cara que vai virar uma escalar de Lorentz. Né? O que eu tenho como blocos construtores, então, bilineares
para usar? Eu tenho esses caras aqui, que a gente discutiu anteriormente, quando a gente falou da equação de Dirac, né? Eu tenho x barra gama b psi, isso é um vetor, tá certo? Eu tenho x barra psi, certo? E se eu preciso de derivadas para poder produzir um cara como esse que está aqui, né? Eu fico restrito a esse tipo de coisa, né? Psi barra gama b dmi psi e dmi psi barra gama b psi. Esses são os termos contendo derivadas que eu poderia usar. Esses são os termos que não contêm derivadas que eu também poderia usar. Claro que isso aqui é um vetor, então eu preciso contrair isso aqui com outro vetor. Como eu não tenho nenhum vetor nessa teoria até esse momento, além das matrizes gama, né, sei lá, eu fazer uma coisa desse tipo não dá. Não consigo montar um escalar para esse cara. Né? Por exemplo, eu poderia fazer psi barra gama mi psi, tá certo? Mas como gama 2, gama 0,2 é um gama i ao quadrado é menos 1, você termina em casos como esse. Então, não é nada independente. Então, eu posso pensar em montar a minha lagrangiana livre, né? A partir de termos como esses aqui, né? Certo? Psi barra gama b dmi psi barra gama b psi. Eu tenho mais um critério aqui que eu deveria levar em consideração. Parece que está multiplicando a equação do outro lado. Psi barra dmi já feito isso. Sim, essa é uma possibilidade. Né? Mas depois do que eu vou falar agora, você vai ver que tem que considerar com um pouquinho mais de calma. Né? A lagrangiana tem que ser real também. A gente precisa observar isso. Né? Então vamos ver, por exemplo, o que dá um cara assim, psi barra gama mi dmi psi asterisco. Certo? Será que um cara como esse é real? Não. Esse cara é psi d'água, gama 0, gama mi, dmi psi asterisco, não é isso? E aí o psi d'água asterisco é simplesmente o psi transposto, gama 0 asterisco, gama mi asterisco, dmi asterisco. Isso? Ok. Agora vamos lembrar o seguinte, que, por exemplo, gama 0 d'água, né? Ele é o gama 0, né? E isso implica que o gama 0 transposto, ou seja, se você conjugar os dois lados dessa equação, aqui, esse lado vira gama 0 transposto, esse lado vira gama 0 estrela. Certo? Então, nós devemos a expressão gama 0 estrela. Né? Justamente. E de forma que o gama mi d'água, né, a gente já tinha visto. Isso é equivalente a conjugar o gama mi com o gama 0. Né? E essa equação que está aqui vai implicar para mim o seguinte: gama mi estrela é gama 0 transposto, gama mi transposto, gama 0 transposto. Certo? Então eu posso substituir essas duas histórias aqui em cima, né? Eu vou ter o seguinte, né? Psi transposto, gama 0 transposto, gama 0 transposto, gama mi transposto, gama 0 transposto, dmi psi estrela. Certo?
gama zero transposto ao quadrado é 1 também, certo? Gama zero ao quadrado é 1, só transpor essa equação, só ver gama zero transposto ao quadrado é 1. Então, a gente termina aqui com o seguinte: C transposto, gama zero, gama mi transposto, daí você vai ficar com gama mi transposto, gama zero transposto. Isso aqui é a mesma coisa que o transposto de gama zero, gama mi. Certo? DI, si estrela. Agora lembra que esse objeto original do qual a gente partiu é um número, certo? Isso aqui é um número. Nada do que a gente fez aqui mudou essa natureza, continua sendo um número. Então a transposta do número é o próprio número. Então eu tenho o direito de chegar aqui nessa equação aqui e botar o transposto dentro dele, certo? Então, esse número que está aqui, né, confiram aí. É a mesma coisa que esse número transposto. Você pegar esse cara aqui, esse objeto está aqui dentro, e transpuser, você vai obter exatamente esse cara que está aqui. Olha, aqui fica si estrela transposto. Quando você transpuser, ele vai ter que vir para cá como psi estrela. Aqui, ele é psi estrela. Gama zero, gama mi vai ser substituído por gama zero, gama mi transposto. Tá aqui. E o psi que está aqui vai para lá com o psi transposto. Certo? E mais uma vez, como é um número, o transposto do número é ele mesmo. Né? Então isso aqui é DI, si, dagger gama zero, que é o psi bar, certo? Gama mi, si. Então, dos dois termos que eu disse que eu podia usar, o que eu verifico é que esse termo que eu conjuguei aqui não vai nele mesmo. Tá certo? Ele não vai nele mesmo por conjugação complexa. Ele vai no outro. Se eu pegar esse cara e conjugar, ele vai no outro. Então, se eu tenho a pretensão de montar uma lagrangiana real, eu tenho que usar esses dois termos para montar um cara que seja real. Quando eu conjugar, um vai no outro. Né? Se eu botar um mais, isso aqui mais isso aqui, isso daqui vira uma quadridivergência. Tá certo? Isso é o. Né? Vamos lá. Barra, elipse, mais. Né? Elipse, barra. Gama, si. Que é demi. Si, barra, gama, si. Então, se eu botar esses dois caras com mais ali, não dá certo. Porque as equações de movimento de uma quadra de divergência são 0 igual a 0. Tá certo? Se você somar uma quadra de divergência no seu lagrangiano, você não altera as equações de movimento. O que significa que uma quadra de divergência sozinha não gera nada nas equações de movimento. Né? Então, mais está eliminado. O que você precisa é do menos. Se vá, se menos, se vá, se. Só que se você botar um menos, aí esse cara aqui fica imaginário puro. Né? E quando você conjugar, esse cara vai nesse, esse cara vai nesse. Tem um sinal de menos relativo entre eles. Então, esse negócio todo vai em menos o outro. Tá certo? Para que você tenha, então, um cara real, você tem que multiplicar pela unidade imaginária. Vou botar um i. Mas eu poderia também multiplicar? Multiplicar o quê? Os dois. Ia ser real também. Aí você tem
cara mais que quadrático. Você não geraria equação de Dirac. Nossa pretensão aqui é essa. Qual é a lagrangiana real que gera equação de Dirac? Certo? Então, essa lagrangiana aqui, aparentemente tem tudo para gerar esse termo que está aqui, ó, I gama I deriva de psi. Se você derivar essa lagrangiana em relação a psi barra, né, em relação a psi barra, você gera precisamente I gama I deriva de psi. Se você derivar ela em relação a psi, tá certo? Você gera I gama I deriva psi barra gama I, né, que é a equação de Dirac conjugada, por psi barra. Então, é o primeiro pedaço da equação de Dirac conjugada. Resta um segundo termo ali, né? Esse cara aqui é se conjugar o derivado. E o psi barra psi, né? Esse cara aqui é real. Né? Esse cara é igual a psi transposto, gama zero estrela, psi estrela. Né? Isso é psi transposto, gama zero transposto, psi estrela. Você faz a mesma coisa, né? Isso daqui é psi gama zero psi transposto psi estrela. Que é a mesma coisa que psi dada gama zero psi tudo isso transposto. Certo? E isso daqui é psi barra psi transposto, mas psi barra psi é um número também. Então, isso daqui é o próprio psi barra psi. Final das contas. Então, esse cara já é real diretamente. Por razões de outras que não é a equação de Dirac, a gente coloca um meio aqui na frente desse cara. E aí a gente monta a lagrangiana de Dirac assim, né? Ele zero. É para compensar, não. Você está somando 3 vezes para ter imaginário. Entendi. Está somando 2 vezes para ter imaginário. Aí bota o meio. Aqui que você diz? Tem um valor imaginário. E aí você soma ele de novo quando você vai primeiro. Certo. Você está botando 2 vezes. Não, na verdade ele é real. Cada um deles é. Desculpa, esse cara é conjugado vira esse cara é conjugado vira esse. Né? Então esse cara todo é real, mas é parte real. Né? Sim, é parcial. É. Eu entendi isso aqui. Você está somando 2 vezes o número. Sim. Então você propõe sua lagrangiana como sendo isso aqui, menos sobre 2 psi barra gama deriva psi menos deriva psi barra gama psi menos n psi barra psi.
essa lagrangiana aí gera a equação de Dirac. Tem uma outra lagrangiana que se relaciona com essa, que vocês vão encontrar muito na literatura. Né? Aliás, quase todo mundo usa essa. Né? Muito pouca gente usa essa. Né? Né? Alternativa. Essa é aquela que você falou. Né? É como se você estivesse botando a equação de Dirac aqui e só multiplicando por psi-bar. Né? É que quando você derivar em relação a psi-bar, você já tem a equação de Dirac. Maravilha. Só que, pelas razões que eu coloquei aqui em cima, essa lagrangiana não é real. Né? Esse termo psi-bar é uma termo psi, quando você conjuga, não volta nele. Ele vai nesse outro aqui. Se você quer uma lagrangiana real, essa aqui não serve. Né? O que você pode mostrar é que a diferença entre esse termo e esse termo é justamente uma quadridivergência. Tá certo? Esse termo é uma quadridivergência menos aquele outro termo. Tá certo? Então, quando você conjuga essa lagrangiana, você volta nela mesma mais uma quadridivergência. Portanto, você volta na lagrangiana equivalente do ponto de vista das equações de movimento. Só que não é real. A gente precisa de uma lagrangiana real para produzir uma hamiltoniana real, para produzir energia, momento, essas coisas todas reais. Tá certo? Nesse caso, por que essa seria uma alternativa, então, já que ela não nos serve? Porque, do ponto de vista só da quantização, faz a menor diferença. Né? Essa lagrangiana, ela difere dessa que está aqui por uma quadridivergência e por não ser real. Tá certo? Então, difere por essa quadridivergência. Se você somar uma quadridivergência, você vai de uma para outra. Então, do ponto de vista das equações de movimento, não muda nada. Do ponto de vista de vários procedimentos de quantização que você faz, também não muda nada. Mas, se você quiser calcular quantidades físicas, a partir da lagrangiana, você precisa que ela seja real. Senão você vai chegar em caras que você vai ter que somar uma quadridivergência para conseguir que eles sejam reais. Aí parece esquisito, né? Porque a quadridivergência é um calibre. Não. Para mim funciona como um calibre. Quadridivergência, não é um calibre. Porque tipo, a lagrangiana é invariante. Se eu ficar somando quadridivergência, aí não funciona igual um calibre, não posso somar a vontade que eu quiser. Você pode somar à vontade se quiser. Mas essas coisas que você está somando não produzem nada nas equações de movimento. Sim, exato, mas aí eu estou falando daquela definição ali. E parece que quando eu for obter atividades físicas, eu preciso somar algo que não deveria fazer diferença. Então, é esquisito, né? Não é um calibre, porque você não está fazendo uma transformação nos seus campos. Sim, né? Você não está mudando os seus campos por uma transformação parametrizada por uma função, etc. A definição de simetria de calibre é bem específica nesse sentido. Né? Mas é certamente um tipo de invariância que você tem na descrição do seu sistema. Você tem essa liberdade de somar um cara, né, que seja uma quadridivergência. E aí? Mas aí nessa segunda tem as quantidades físicas que eu tenho através da lagrangiana, eu tenho que somar essa coisa que é invariante para ser real. Se eu quiser que seja real, tem que somar uma quadridivergência. Esse cara não é real. Né?
então eu obtenho as mesmas equações de movimento. O que você não obtém é uma energia, um momento que sejam reais. Sim, sim. Isso, eles vão ser reais a menos, sei lá, de uma quadra de divergência, alguma coisa desse tipo. Então, mas para mim é esquisito isso, porque para mim as quantidades físicas tinham que estar bem definidas. Depende do seu ponto de partida. Se você partir de uma Lagrangiana não real, você vai ter coisas não reais. Então, de fato, uma Lagrangiana não real não está definida. Não, ela está definida. Para algumas finalidades, ela funciona bem. É o que eu estava dizendo lá para o Estevam. Para algumas finalidades, ela funciona bem. Ela funciona bem para gerar as equações de movimento. Essa aí gera as equações de movimento tão bem quanto a outra, porque a diferença é uma quadra de divergência, né? E do ponto de vista da quantização, ela conduz exatamente ao mesmo resultado, o mesmo hamiltoniano, etc, etc. É porque para mim somar quadra de divergência não deveria alterar o valor do momento, da energia. É por isso que eu estou incomodado. Eu acho que tudo deveria se manter independente. Porque a quadra de divergência não deveria fazer diferença nenhuma na quantidade que eu estou medindo. Mas olha só, peraí, com calma. A Lagrangiana não é real. Essa aqui não é real. O que eu disse é, a coisa que acontece é L0 linha estrela é o L0 mais uma quadra de divergência. Mas isso não é, vamos dizer, L0 linha mais uma quadra de divergência. Isso não é um critério de uma coisa ser real. Então, essas duas Lagrangianas, L0' e L0, não tem por que gerar quantidades conservadas a partir delas que sejam reais. Tipo assim, o L0 sim, mas o L0' não. O L0 e o L0' realmente diferem por uma quadra de divergência, mas essa diferença por uma quadra de divergência vai fazer a diferença na quantidade de realidade da Lagrangiana. Eu entendo sua perturbação com o assunto, mas observa que ela de fato não é real. Esse é o ponto de partida, né? Interessante aqui. Porque você falou que o pessoal usa a de baixo, né? Mas a maior parte das pessoas usa de baixo. Me parece errado. Porque se eu não acho o momento real, a energia é real. Essa é a graça da Lagrangiana. E as equações do movimento. Então não usa de baixo, usa de cima. Usa essa aqui. Mas eu tenho que advertir, né? A maior parte das pessoas bota nos livros didáticos, etc., essa Lagrangiana aqui, como a Lagrangiana que gera a equação de Dirac. Tem esse defeito, esse problema. Físico teórico cético, né? A galera escreve o artigo só do. Não, tem que ser real, senão a demonstração não vale. Pô, cara. Bom, tudo isso, né, toda essa discussão foi para produzir uma Lagrangiana livre, né, ou seja, uma Lagrangiana que vai gerar a equação de Dirac. Se vocês usarem as equações de Euler-Lagrange nessa Lagrangiana, vocês obtêm a equação de Dirac. Né. E essa Lagrangiana possui uma simetria, né, global. Né. A simetria global que ela possui é essa aqui, né?
uma vez aqui não faz diferença nenhuma se você bota a exponencial de alfa na frente ou atrás. Mais tarde, em outras circunstâncias, isso vai fazer diferença. Mas eu já estou colocando aqui mesmo. Né? Alfa é um número meio. Isso. É um número normal, não é uma função. Ele alfa é zero. Certo? Então, é bem fácil você olhar para aquela lagrangiana e ver que essa transformação é uma transformação de simetria dela. Certo? 30 segundos para vocês olharem para a questão. Para o L0, né? E verem isso. Bom, a ideia é fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada com o campo escalar complexo. Ou seja, propor a promoção dessa simetria de global para local, na esperança de que a modificação que eu vou ter que fazer na lagrangiana para essa simetria virar uma simetria local vai me produzir termos de interação. Certo? Então, claro que se agora, né? Eu faço alfa ser um alfa de x, né? Isso aqui não é simetria dessa lagrangiana, né? Mais uma vez, quem é que vai, se você botar a linha aqui, né? Todo mundo, né? O demipsilinha vai ter um pedaço que vai atuar na exponencial e manter o psi, e vai ter um pedaço que pula a exponencial e atua no psi. Né? Então, essa lagrangiana vai nela mesmo mais um monte de coisas envolvendo dm alfa. Certo? Então ela não é uma simetria da lagrangiana L0. Para você transformar ela em uma simetria, você precisa modificar a lagrangiana L0. A lagrangiana L0 não é simétrica. Acabamos de construir. Oi? Acabou de construir ela. Acabamos de quê? Construir ela. Pois é, né? Acabamos de construir a lagrangiana. Já abandonamos, né, cara? Meu Deus. Não abandonamos. Colocamos ela como um pedaço da nossa nova lagrangiana. Né? Essa que é a ideia. Né? Então, promover o alfa global, né, para um alfa de x significa, na verdade, trocar a derivada normal por uma derivada modificada, como nós falamos no caso do campo escalar, uma derivada covariante. Tá certo? A ideia da derivada covariante é a mesma ideia da aula passada lá do campo escalar. Né? Que se você tiver esse cara aqui, isso daqui se transforma da mesma maneira que o campo. Certo? Deixa eu olhar aqui o que está acontecendo. É a mesma filosofia, né? Eu propor uma derivada, que é uma modificação da derivada original, tal que ela vai se transformar covariantemente. Se essa derivada se transformar dessa maneira, ela, né, vamos supor que você tivesse, ao invés de D bom de mi aqui, você tivesse o D grande mi, né? Aqui, D grande mi aqui, a mesma lógica vai dizer que essa lagrangiana é invariante. A mesma lógica da transformação que a gente global, né?
certo? O psi barra psi continua sendo invariante global, global local. Né? Mas esses caras aqui não são invariantes locais, mas se você trocar o D-ROM de Mi por o D grande Mi, né, esse cara vai transformar exatamente do jeito que transformava antigamente. É como se o DI passasse por cima do exponencial de alfa e pronto. Né? Para eu entender, esse psi que está aí dentro é o psi-linha? Veja que eu estou botando linha aqui do lado de fora. Isso significa que dentro desse D grande ali, né, dessa derivada covariante, eu estou prevendo a possibilidade de alguma coisa se transformar também. Certo? Meu próximo passo é dizer quem é esse DMI, né? Quem é esse cara. Mas aí, se a gente não trocar as derivadas, a gente não vai acabar fugindo da equação de Dirac? Sim. Vamos fugir da equação de Dirac. Queremos fugir da equação de Dirac. Queremos fugir da equação de Dirac porque a equação de Dirac representa uma situação livre, né? Uma situação de partículas livres. E a gente quer descrever uma situação de partículas interagentes. A gente aprendeu, né, pelo menos eu disse isso, né? Eu não cheguei a demonstrar isso explicitamente, mas eu disse isso na aula passada, que a situação interagente é essencialmente uma situação não linear. Então a equação de movimento que você espera que psi vá obedecer não é mais uma equação linear. A equação de Dirac é uma equação linear. Então, para você descrever uma situação com interação, as equações de movimento não devem mais ser lineares. Certo? Essa é a consequência de você começar a colocar termos cúbicos, quartos, quíntuplos, sextos na sua lagrangiana. Certo? Então, a proposta continua sendo uma proposta análoga, né, a que a gente fez lá no caso do campo escalar. Né? O D grande ali, a derivada covariante, a ideia é que ele seja um cara assim, né? Certo? Uma coisa desse tipo. Essa conta agora, né, substituir essa definição que está aqui dentro dessa proposta aqui, né, e ver qual é o tipo de transformação. Aqui é exatamente a mesma conta que a gente fez na aula passada. Certo? A gente vai ver, né, que o AI é obrigado a se transformar, né, dessa forma. Certo? Essa maneira do AI se transformar é tremendamente indicativa, né, de que nós estamos obtendo alguma coisa que pode ser interpretada como um campo eletromagnético. Né? Quando eu digo que pode ser interpretado, eu quero dizer que não é obrigatoriamente interpretado. Né? Na aula passada também eu falei que no modelo padrão você tem uma simetria 1. Né? Talvez todos já tenham ouvido falar que o grupo de simetria do modelo padrão é SU2 cross, né, produto tensorial com 1. Né? Esse 1 que aparece lá não é o 1 eletromagnético. O que quer dizer o 1? O Kelvin. Né? Conjunto de transformações desse tipo, exponencial de alfa. Transformações de fase, certo? Módulo 1. Né? Essas transformações são unitárias, que são números, né,
o DAGA, né, de uma transformação dessa, simplesmente conjugado complexo. Então, o DAGA desse vezes esse dá 1. Por isso que ele é unitário, né, e unidimensional. Daí o 1. Né, unitário e unidimensional. Se você quiser S1, né, determinante 1 ainda, aí você restringe tanto que não tem mais nada. Tem só o número 1. Tá certo? Em outros casos, você tem ainda um grupo grande, né, para você lidar. Mas no caso do 1, a coisa não trivial é isso mesmo. Quer dizer, então, esse 1 que aparece lá no modelo padrão, ele não está interpretado o potencial, né, que aparece, né, o quadro vetor de potencial que aparece associado com essa simetria local, ele não está interpretado como fóton, como o campo eletromagnético. Ele está interpretado como um campo de calibre associado com uma simetria chamada hipercarga. Só depois que acontece a quebra espontânea de simetria, e essa simetria SU2 de isospin fraco, cross, 1 de hipercarga, é quebrada para 1 eletromagnético. E aí essa é a simetria que sobra, a simetria, o 1 eletromagnético é a simetria de carga, né, de fato, que está associada com uma interação eletromagnética. Então, esse cara aqui pode ser o campo eletromagnético ou não. Ou não. Certo? Eu acabei de dar para vocês um exemplo onde não é o campo eletromagnético. Justamente um exemplo importante que é o exemplo do modelo padrão. Né? Mas vamos supor que seja, que eu interprete como campo eletromagnético. Né? O que é que eu obtive para valer, né, quando eu faço isso daqui? Eu substituo a derivada comum pela derivada covariante e eu proponho uma derivada covariante como sendo isso aqui. Né? Nosso L0 ele vira um certo L1 que é igual ao L0 mais o quê? Aí você pode ver os termos que vão aparecer a partir daqui. Por exemplo, aqui você vai ter um menos IE a mi, né? Psi barra, gama mi, psi, menos I é a mi. Então você tem um I sobre 2, né? 1 sobre 2, né? Então, o é na frente, né? Se você substituir aqui, né? Aqui o delipsi, né? Aqui você vai ter um delipsi, tudo isso barra, tá certo? Então o barra envolve uma conjugação hermitiana, que envolve por sua vez uma conjugação complexa. Então você tem um termo menos IE, né? Ali, você vai ter psi barra gama mi psi vezes o E novamente. Esse termo vai se somar com esse cara aqui, e você vai tirar esse meio da jogada. Esse termo aqui não vai modificar em nada porque não tem derivada nenhuma dentro dele. Né? Então, a sua lagrangiana L1, que é simétrica perante transformações de fase locais, ela é o L0, tá vendo? A gente não jogou ela fora. O L0 continua aqui, é importante. Né? Mais um termo que, conforme a promessa foi colocada, é um termo trilinear nos campos. Ele envolve psi bar, psi e o amigo. Ou seja, ele vai envolver um tipo de interação. Ele vai envolver uma modificação da equação de Dirac. A equação de Dirac agora, ela se modifica para isso aqui. Certo? Devia derivada covariante. Você vê que a equação de Dirac passa a ser uma equação não linear, porque ela vai envolver o produto do ami com psi no meio dela. No entanto,
essa história não tem dinâmica para o campo AMI. Você não tem termos envolvendo derivadas do AMI aqui dentro dessa lagrangiana. Do mesmo jeito como não tinha lá no campo escalar. Só que no campo escalar, a equação de movimento para o AMI permitia que a gente eliminasse o AMI em termos do campo escalar. Aí jogava de novo, aí ficava uma equação até bonita, não linear para cacete, para o campo free. Né? Nesse caso aqui não é tão bonito assim. Feio, na verdade. Né? A equação de movimento para o AMI, né? Vai dizer o seguinte, que você está vendo si é igual a zero. dl de AMI vai dar esse cara aqui. E como você não tem derivada, o primeiro termo dmi de dl de dmi ali, né, também não aparece. Não é zero. Então, dl de AMI já diretamente você lê. Psi barra no psi. Isso tem que ser igual a zero, portanto, psi barra no psi tem que ser igual a zero. Se você já pegar a componente zero dessa equação, né, você vai tirar que psi de psi é igual a zero, que por sua vez implica que o psi é igual a zero. Componente zero, você bota gama zero aqui, lembra de psi é gama zero ao quadrado é 1, então você termina aqui, psi de psi igual a zero, psi igual a zero. Não tem outro jeito. Psi igual a zero não vale, né? Porque a gente quer alguma coisa, a gente quer alguma dinâmica, né, dentro dessa história. Né? O psi igual a zero realmente não vale. Então aqui eu vejo a necessidade, né, de eu realmente modificar a minha lagrangiana para uma situação para obter dinâmica no meu campo AMI. Tá certo? Veja essa necessidade. Eu vou adiar essa modificação, ou seja, por isso que eu passei de L0 para L1, não para L. Tá certo? Passei para L1 já sinalizando o seguinte, que esse L1 vai ter que ir para um L2. Tá certo? Que esse L2 sim vai ser o L, vai ser a lagrangiana final, que vai conter dinâmica para o campo AMI. Ou seja, que vai implicitamente evitar essa situação que está aqui. Certo? Então, vamos andar mais um pouco, né? Antes da gente se voltar para esse problema. Isso é um problema, ele está em aberto, mas eu vou deixar para falar sobre ele num futuro bem próximo, quando a gente estiver em condições de discutir o significado geométrico desse AMI. O que significa esse AMI? Certo? Então vamos para a próxima generalização da história. Né? A gente acabou de descobrir o mecanismo. Né? Esse mecanismo é isso sim já dá para falar. Né? Esse termo que está aqui, né? Você pode muito bem observar que ele é uma coisa desse tipo, JMI AMI. Certo? De certa forma, quando a gente discutiu, né, a questão da interpretação dos graus de liberdade do campo psi, certo? Quando a gente discutiu a equação de Dirac, etc., né, que é aquela coisa de soluções de energia negativa, que a equação de Dirac devia ter para toda solução de carga positiva, devia ter uma solução de carga negativa, devia ter uma solução equivalente de carga positiva, se propagando para o futuro também e tal. Então, quando a gente discutiu aquilo, era precisamente um termo como esse, né, que permitia que a gente acoplasse o campo
se com o campo eletromagnético. Certo? E produzisse uma equação de Dirac que contemplava a interação com o campo eletromagnético. Naquela época a gente não tinha condição de ver isso, agora a gente tem. A gente usou essa equação de Dirac aqui, certo? Lá atrás, a gente usou, falando, vamos justificar a posterior. Está aqui, está justificado, certo? Essa justificativa, né, é também uma teoria para a corrente eletromagnética. A minha corrente eletromagnética antes, ela era uma criatura externa ao meu mundo dinâmico, né? Eu propunha essa corrente eletromagnética como uma certa função específica das coordenadas espaço-temporais. Eu fazia isso, eu tinha que fazer isso. Agora, a corrente eletromagnética é parte da dinâmica do meu problema. Mais tarde, quando a gente der dinâmica para o campo ali, se a gente modificar essa Lagrangiana L1 com L2, colocar um termo a mais aí, né, a gente vai ver que a dinâmica dessa teoria é agora uma dinâmica não linear. Ao contrário do eletromagnetismo que nós vimos até agora. O eletromagnetismo que nós vimos até agora é um eletromagnetismo linear. Por quê? Porque esse JMI era um cara externo, era um cara que eu colocava lá. Então é tudo linear no campo ali. Certo? Mas se o JMI é escrito em termos dos graus de liberdade de um sistema, a primeira consequência que eu tenho disso é que eu tenho uma visão agora do que é a corrente eletromagnética, do que tem que ser a corrente eletromagnética no nível mais fundamental. Então, esse objeto aqui, né, é uma novidade. Ele é uma visão sobre a corrente eletromagnética. A corrente eletromagnética era algo que eu montava. Desde o início foi algo que eu montei. Era somatório de Q, NI, VI, onde NI era densidade de carga, né, unidade de volume, né? VI era velocidade, etc. e tal, né? Então a gente montou isso assim, não, tem partículas que têm carga que estão passando aí. Não interessava muito quem eram essas partículas, interessava que estava acontecendo isso, essas partículas estavam passando por ali. Agora eu estou com uma coisa muito mais complicada na mão. Eu estou com uma corrente eletromagnética cuja definição no futuro depende do campo eletromagnético. E a gente vai ver também que o campo eletromagnético depende da corrente eletromagnética. Até aí nada demais. Isso aí são as equações de Maxwell. Bota a corrente, tira o campo. Né? Só que o campo também modifica a corrente num nível fundamental. Não é só no nível espaço-temporal. Claro, o campo desloca as cargas deslocadas vão me dar uma densidade de carga e densidade de corrente diferente. Sim por um lado, não por outro. Né? Essa corrente eletromagnética é constituída de campos, os quais, para serem definidos, a solução para esses campos depende da especificação do campo eletromagnético de uma forma não linear. Não é mais a minha especificação autônoma da corrente, sim uma especificação da corrente através das equações de movimento. Então, eu pulei do eletromagnetismo, que era baseado num sistema linear, para o eletromagnetismo que é baseado num sistema não linear. O eletromagnetismo repentinamente ficou muito mais complicado.
certo? Esse, de fato, não é o eletromagnetismo, né, que a gente quantiza, né? Aí você precisa ainda fazer o movimento final, para pegar essa lagrangiana, transformar numa newtoniana, levar ela em um operador e observar os resultados, né, que você está obtendo. Ou seja, você precisa quantizar esse sistema, né? Mas ele já dá uma pista do que você vai obter lá na frente. Tem que lidar com o sistema não linear. Então, o que eu estou devendo para vocês ainda? Resolver esse problema aqui. Vou resolver. Mas calma. Antes de eu resolver, eu vou largar esse negócio do jeito que está e vou procurar, eu vou ir além disso, eu vou para um lugar mais distante ainda. Eu vou procurar uma generalização desse procedimento que eu estou fazendo aí. Certo? Que tipo de generalização vai ficar claro agora? Então, olha bem. Vamos supor agora que ao invés de eu ter um psi, que seja um único espinor, né? Esse psi é um cara com 4 componentes, tá certo? Psi é um vetorzinho, né? Psi1, psi2, psi3, psi4. Certo? Se é um cara assim, né? E nós vamos botar um índice alfa aqui para a gente indexar essas componentes do planeta. Ao invés de eu pegar um único psi, certo? Ou um único psi alfa, né? Eu vou pegar vários deles, vou pegar um multipleto deles. Eu vou pegar, vou trocar esse psi por outro psi alfa, que é psi alfa 1, psi alfa 2, até um psi alfa, deixa eu ver aqui o momento. Certo? Então, vou pensar não em um único campo de Dirac, mas em N campos de Dirac, colocados no mesmo vetorzinho. Certo? Se vocês quiserem, vocês podem abrir. Cada um desses caras aqui vai ter 4 caras. Então, aqui vai ser 4N camaradas aí para lidar. Vou pensar, por exemplo, um exemplo para falar disso, né? Suponha que eu tenho o próton, né? O próton é o P1, P2, P3, P4. Eu tenho o nêutron, N1, N2, N3, N4. É uma generalização interessante que foi feita, né, no passado, foi você definir um dublete próton-nêutron. Certo? Então aqui você tinha os 4 componentes do próton, os 4 componentes do nêutron. Certo? É isso que eu estou fazendo aqui. Né? Eu estou supondo que o meu psi, né, ele tem um índice a mais que indica que ele está sendo multiplicado. Eu tenho muitos outros graus de liberdade a ser considerados. Tá? Eu vou esquecer esse índice de Dirac do
vou deixar ele subentendido como um cara que varia de 1 a 4, e vou usar só esse índice aqui, ó, 1, 2 até N. Né? Eu vou dizer que aqui é psi 1, psi 1, é psi N, certo? Bom, ok. A ideia é que cada um desses psis, ele é um cara que satisfaz a equação de Dirac, livre. Certo? Cada um desses caras satisfaz a equação de Dirac livre. São férmions livres. Essa equação de férmions livres. Né? Então, como é que a lagrangiana ele zero dela? Né? Dentro desses caras? Ele é somatório de igual a N, né? De I sobre 2, psi bar, gama N, psi, I. Isso aqui não tá bom não, né? Vai cá. Observa que eu não botei MK, psi barra K, psi K. Ou seja, eu estou dizendo que todos esses férmions que eu botei aqui nesse múltiplo são todos associados com a mesma massa. Certo? A mesma massa. Cada uma são N partículas com a mesma massa N. Né? Esse é um requisito importante. Se eu colocasse uma potencial massa diferente para cada uma dessas partículas, o que eu vou fazer agora a seguir não seria possível. Certo? É um campo para cada partícula. Um campo para cada partícula. Partícula 1, tarará, tem a partícula M, cada um deles tem um campo de Dirac associado com ele, tá certo? E todas essas partículas têm a mesma massa. Então vamos supor, nosso L0 é esse que está aqui, tá certo? Que tal se eu fizesse uma transformação assim? Psi' I igual a um certo U e K psi K, onde esse U o IK, né? Eu defino uma matriz U que satisfaz essa condição aqui. O Dagger 1 igual a 1, tá certo? Eu vou adicionar uma condição que é determinante de U igual a 1, tá certo? Essas condições, essas duas condições, implicam que o U pertence ao grupo SUN. Certo? Transformações unitárias, n-dimensionais, de determinante 1. Certo? Bom, se eu fizer isso com o psi' I, né? Como é que vai ser o psi barra linha I? Ele vai ser psi I Dagger, gama 0, tudo isso linha. Né? Isso vai ser psi linha I Dagger, gama 0, que vai dar psi K Dagger, o IK, o KI, estrela, né? É o Dagger, né? Todas essas os índices do gama 0 são índices alfa e beta, né? Esse aqui é um índice alfa, esse aqui é um índice alfa beta.
esses índices I, eles não tem nada a ver com os índices alfa e beta de Dirac. Então, gama zero vai continuar agindo nos alfas, né, e nos betas, como antes, tá certo? Então, aqui eu tenho que gama zero do mesmo jeito que, como ele é de alfa beta, ele passa por cima desse cara tranquilamente, né, para me transformar nesse cara aqui. Se barra I, se barra K, U e K, tá. Como eu estou escrevendo os índices explícitos, eu tenho que manter U e K. E aqui eu tenho que fazer mudar o componente cair. Isso aqui. Então, esse cara, né, se barra aí, ele se transforma desse jeito, o W. E o psi se transforma desse jeito, com U. Certo? É legal observar que esse conjunto de transformações, né, eu posso dizer o quê? Que o U pode ser escrito como exponencial de I alfa A TA, certo? É um grupo de I, né? Esse S U N, né? Então ele pode ser escrito como exponencial de I, parâmetro desses geradores. Esse A, ele vai de I até, se não me engano, N ao quadrado menos 1, certo? Que é o número de geradores do SUN. Certo? Então, a proposta aqui é a seguinte: se DI de alfa A é igual a zero, essa transformação, vou chamar de I, né? É uma simetria de L0, certo? Ou seja, se você botar linha em todo mundo ali, você volta para o cara sem linha, certo? Vamos observar esse cara aqui, que só observar ele já é o suficiente. O resto é a mesma conta. Se barra linha K, se K, certo? Somatório K, né? Se barra linha K, se K, se linha K. Então isso vai ser se barra K, unidade K, K não. Somatório K, se barra L, U, L, K, U, K, N, C, N. Certo? Claro que também tem somatório em L e também tem somatório em N, né? Só que estou deixando os índices repetidos fazer esse serviço, né? Essa equação que está aqui é exatamente a componente LM do HU, tá certo? E isso é o delta LM.
Né? Então isso aqui vai ser somatório. K do mesmo jeito, se barra K, se K. Certo? A conta é exatamente a mesma nesse termo aqui, nesse termo aqui. Porque o DNI vai passar por cima do 1. Certo? Estou pressupondo aqui que o DN alfa é igual a 0. Né? Cada alfa A desses é só uma constante. Né? Então o DNI vai passar por cima do 1. Então essa conta se repete, né? Os outros termos lá. Então essa lagrangiana, L0, ela é simétrica perante essas transformações que estão aqui. Certo? Dá para perceber que essas transformações são uma generalização da transformação de fase que a gente tinha antes. Lá eu tinha um grupo que era o 1, certo? Aí esse 1 era só exponencial de I alfa menos I alfa, né? Psi, né? Que dá. Agora eu tenho um grupo mais complicado. SUN, certo? Mas a lagrangiana continua sendo simétrica, por isso que está aí. E essa continua sendo uma simetria global. É o meu problema. Aí vamos supor que eu queira fazer a mesma coisa. Quero pegar esses N tipos de partículas, né, que são livres, e descobrir uma teoria interagente para elas. E eu vou usar a mesma receita que eu tinha feito antes. Eu vou pegar uma simetria global, que é esse caso aqui, e vou promovê-la para uma simetria local. Certo? Interação. Então agora, o último termo, né, esse termo aqui, continua sendo invariante, tá certo? Perante a transformação local. Mas os outros dois termos que envolvem derivadas não são mais invariantes. É a mesma situação que eu tinha antes. Qual função se refere à fase? Qual função se refere às fases? São várias fases diferentes. Né? Lembra que no grupo de Lie, a gente pegou um grupo de Lie genérico, conexo à identidade, né? E a gente mostrou que pelo menos uma parte expressiva dos elementos do grupo podiam ser escritos no exponencial de I parâmetro vezes gerador. Né? Soma dos parâmetros vezes geradores. Então, tantos geradores quanto parâmetros que você tinha. Então a gente está usando esse conhecimento que a gente tinha de lá. Certo? Deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Vamos supor que você tivesse tido aqui um MK. Cada partícula tivesse uma massa diferente. Isso não seria mais verdade. Né? Você colocaria MK aqui. Aí agora, você está somando em K o DAGA LK, o KM, MK. Tá certo? Isso não é delta LM. Né? Aliás, isso não é mais o DAGA ULM. Isso foi possível falar isso porque a massa de cada uma dessas partículas era igual. Se as massas forem diferentes, isso não é verdade. E você não tem mais a simetria global sequer. A simetria global foi para o espaço. Então, é muito importante
para você fazer um tipo de hipótese, né, de simetria global como essa, que as massas de todas as partículas do que você constituiu como seu multipleto sejam iguais. Se elas não forem iguais, isso não é uma simetria do seu problema. Certo? Esse é um ponto importante. Né? Ok. O que a gente faz então para promover essa simetria de local, de global para local? A gente faz a mesma coisa. Né? A gente localiza. Que o problema agora, né, a razão dessa lagrangiana não ser mais invariante quando o alfa é um alfa A, que são os alfa A's de x, é porque você tem derivadas aqui. Esses derivados vão ter que agir sobre os alfa A's também. E nesse caso, como você tem exponencial de alfa A até A, e esses TAs não comutam em geral, né? Esses TAs são geradores de grupo e satisfazem em geral uma coisa assim. FABD, FABC, BC. Né? Dmi de U, a derivada, né, do U, é um negócio que você nem sabe exprimir direito em termos do U. Tipicamente, se você pegar esse cara aqui, dmi disso aqui, você não sabe se você vai botar o dmi do alfa A aqui na frente ou o dmi do alfa A aqui atrás, ou o dmi do alfa A inserido no meio. Você não sabe. Ah, tem um exponencial, deveria se reduzir a exponencial? Deveria, mas eu não sei como. Eu não sei calcular isso de forma fechada. dmi de 1 não é exprimível de forma fechada em termos de 1. Certo? Então, isso é talvez mais uma complicação. Talvez. Né? Mas a razão fundamental persiste. Isso aqui não é invariante pela transformação local, porque o dmi não pode passar por cima do U, porque agora o U depende de x, através dos parâmetros. É a mesma coisa. Né? Então, a ideia continua a mesma também. Né? Eu vou propor, né, uma derivada que, atuando em cima do meu multipleto, tá certo? Eu permito que ela tenha índices que vão misturar as componentes do multipleto também, né? Ela me produza um U, I, K, DMI, K, J, CJ. Certo? Ou seja, eu proponho que essa quantidade ela tem um índice I sobrando, certo? Essa quantidade que tem um índice I sobrando se transforme do mesmo jeito que o múltipleto de campos que estavam lá. Transforma por U também. Se isso acontecer, aí eu venho aqui e troco dmi por dmi grande, tá certo? E essa conta aqui volta a ser válida. Mesmo no caso de simetria local. Tá certo? A mesma lógica do campo escalar, complexo, do campo de Dirac, só que agora aplicada para N campos de Dirac.
Certo? Beleza. Quem vai ser esse DMI agora? Né? Bom, uma primeira ideia é que ele se reduza ao DMI anterior. Né? Então, teria um delta DMI, que era o cara que existia antes, né? Ali dentro. Né? Quer dizer, essa estrutura IJ, ela está implícita aqui, se você quiser transformar isso em um operador, né? Também no espaço desses índices aqui, você bota uma delta aqui e soma sobre o índice J. Né? E você precisa, né, de um termo a mais, que você vai chamar de -i aí, e você vai catar índices IJ nessa B também. Essa é uma proposta. Isso aqui é uma estratégia. É uma estratégia para eu transformar a minha simetria global em uma simetria local. Trocar minhas derivadas por derivadas covariantes. E eu vou propor uma forma para essa derivada covariante. Certo? Que é essa que está aí. Como vocês veem, está em estrita correspondência com o que a gente fez antes, que resultou no eletromagnetismo. Certo? E quem vai ser a mim? Quem vai ser a mim? Vai ser igual a isso? Vamos ver. Então, o próximo passo aqui eu disse é o seguinte: bom, se a derivada é assim, como é que esse AMI tem que se transformar para que a derivada obedeça àquela regra que está ali em cima? Certo? Vamos lá. Então, por um lado, o DI EJ, CJ mínimo, ele vai ser delta PJ DI CJ menos IE AMI PJ mínimo CJ mínimo vai ser o JK CK. Certo? Desculpa, aqui também né? Estou botando uma linha, né? Aqui nesse cara todo. Então, onde o psi aparece, ele vai aparecer psilíneo. Psilíneo é isso. Né? Onde o DMI aparece, ele vai aparecer DMI. Mas a única coisa que pode transformar aqui é justamente esse objeto novo que eu coloquei aí, essa matriz. Né? Certo? Então, isso é esse lado da equação. Né? E do outro lado da equação, eu tenho, né, multiplicar DMI KJ, que é delta KJ DMI, menos IE, AMI KJ, CJ. Certo?
Agora eu comparo um lado com o outro aqui, que está aparecendo. Esse DMI aqui, atuando nesse produto, né? Eu já vou usar o delta IJ nele. O delta IJ vai fazer com que esse J que está aqui vire I, né? Então vou ter DMI de IK, CK, mais o IK DMI CK, certo? O DMI aplicado nesse produto que está aqui, né? Menos IE, amiguinho, IJ, IJK, CK. Isso aqui é igual ao que está do outro lado, que vai ser o IJ DMIC J menos IE o IK KJ certo? Aí tem um cara aqui que está dos dois lados dessa equação, que é esse cara aqui, né? Aqui tem J, ele tem K, mas é exatamente mútuo, né? Então não faz a menor diferença, né? E como está todo mundo multiplicando esse K, né? Vamos trocar aqui esse K por J. Certo? E psica é arbitrário, né? Os coeficientes desse cara têm que coincidir, né? Então tem dele o IK menos IL a mínima IJ o JK, isso tem que ser menos IE o IJ a mínima JK. Certo? E agora eu quero saber quem é o amilinho, quero saber como é que ele se transforma. Então eu tenho que deixar ele isolado de um lado da equação. Para isso eu sei que essa matriz aqui tem a inversa, que é o DAGA dela, né? Então, eu vou multiplicar toda essa equação por DAGA KL e somar sobre K, certo? Então, eu vou ficar com DMI IK o DAGA KL menos IL a mínima I, aí eu tenho o JK, o DAGA KL vai dar delta JL, né? Então aqui vai ser IL, tá? Isso é igual a menos IE o J a mínima JK o DAGA KL, certo? Divido por IE e agora eu isolo o amilinho, né? Ele é IJ JK UH KL menos 1 sobre E dele IK KL. Certo? Então esse
esse campo novo que eu fui forçado a introduzir para conseguir que minha simetria global virar simetria local, ele tem que se transformar dessa maneira especificamente para que isso aconteça. Certo? Vamos simplificar esses índices matriciais, né? Fica mais fácil a gente trabalhar. Né? Quer dizer, agora eu vou pensar em psi, eu vou chamar só de psi, eu vou deixar tanto os índices de Dirac quanto os índices de multipleta implícitos. Tá certo? Então esse cara aqui, ele é um vetor sobre as transformações de Lorentz, com o índice alfa, mas ele também se transforma pelas transformações do multipleta, esse 1 que está aparecendo aí. Então esse psi representa o multipleta inteiro, certo? O U e J eu vou chamar só de U, certo? E o DMI e J eu vou chamar só de DMI. Vou omitir esses índices IJ da história. DMI que vai ser DMI menos IE AMI. E agora esse AMI que está aparecendo aqui também é uma matriz. Tá certo? Também é uma matriz. Então, essa equação que está aqui nessa versão, né, ela vira o seguinte: AMI é igual a U AMI daga menos 1 sobre E DMI vezes U daga. Certo? Então, o que a gente acabou de montar, né, foi uma teoria de calibre não abeliano. Por que o nome não abeliano? Porque o grupo de simetria é o grupo SUN, que é um grupo não abeliano. O grupo não abeliano, a gente já falou sobre isso, é um grupo onde, em princípio, duas transformações, dois elementos desse grupo não comutam uns com os outros. Certo? O grupo abeliano, sempre os elementos comutam uns com os outros. Certo? O que nós temos aqui, que a gente montou com esse procedimento, foi um exemplo, né, genérico de uma teoria de calibre não abeliano. Certo? E qual a importância desse exercício? Todas as teorias que compõem o modelo padrão, o QCD e a teoria eletrofrágil, são baseadas em teorias de calibre não abelianas. Por isso que eu procurei de propósito apresentar para vocês como uma coisa arbitrária, uma rota para encontrar a interação. Tá certo? Uma rota para encontrar a interação, hoje em dia é considerada a rota mais provável para encontrar a interação. Certo? Essa teoria, colocada à prova experimentalmente, tem resistido de maneira formidável, né, a qualquer desafio que você coloque sobre ela. Certo? Faltam ainda algumas coisas para a gente trabalhar aqui, né? Em particular, essa teoria vai padecer do mesmo problema de não ter dinâmica para o campo ali, e a gente vai precisar dar uma dinâmica para o campo ali, certo? E nós vamos fazer isso na aula que vem. Vamos dar uma dinâmica para o campo ali. Essa dinâmica ela vai vir de uma interpretação geométrica da derivada covariante. Certo? A gente vai fazer uma interpretação geométrica da derivada covariante e a partir dessa interpretação a gente vai ter elementos para propor uma dinâmica para o
nosso campo. Certo? E aí sim, finalmente montar o panorama completo, a teoria inteira. Então, da agora em diante, aonde a gente vai trabalhar é com as teorias não abelianas. Caso do eletromagnetismo, sempre vai estar no horizonte, tá certo? Por exemplo, a gente colocou que os geradores, né, tinham que satisfazer relações de comutação desse tipo. O eletromagnetismo é simplesmente isso aqui igual a zero, certo? Ou, por outro lado, todos os geradores, se houver mais do que um, né, e se ele não for o número 1, né, todos os geradores comutando entre si, que é um caso particular bem simples disso daqui. Então, a gente vai descobrir a questão da solução do problema dinâmico para essa teoria, que é uma generalização da teoria eletromagnética, da forma como a gente está propondo, né? E o que a gente vai obter no final, além da teoria eletromagnética pura e simplesmente, vai ser uma teoria que se aplica a todas as outras interações fundamentais. Certo? Tem uma motivação inicial para você forçar as transformações a serem locais? Tipo, não. Tirando o fato de dar certo em algum a motivação... Você virar e falar as coisas, quero localizar essa transformação inicial. Uma motivação inicial poderia ser citada como sendo do Weil, né? O Weil localizou que tem um paper lá do início, dos primórdios, inclusive da relatividade geral, propondo que você tivesse uma simetria de escala local, que ela não fosse só uma simetria de escala global, porque não tinha razão nenhuma para não ser uma simetria de escala local. Então, isso foi chamado de simetria de calibre já naquela época, né? E as conexões disso com o potencial vetor eletromagnético já tinham sido vistas também, né? Mas essa simetria de escala local, ela nunca se confirmou como uma teoria, como uma simetria realmente fundamental, né? Então, isso hoje em dia é meio curiosidade, né? Só de certa forma. A motivação moderna, vamos dizer assim, para você fazer isso, é justamente essa história. Você tem uma simetria global que se transforma em local, você é obrigado a modificar o lagrangiano. O lagrangiano original não vai ser simétrico para a simetria local. Então, você é obrigado a modificar o lagrangiano e essa modificação, em geral, leva a interações, que é o que você está querendo saber. Parece meio milagroso, né? Isso acontece. Parece. Concordo plenamente. Tremendamente milagroso. Porque parece que está tirando mais do que você colocou dentro da teoria, sei lá. Está colocando. O que eu coloquei? Não, você monta a teoria lá, só que aí você, num passo de mágica, de repente surge umas coisas, sabe? Você tirou mais do que você pôs. É um passo de mágica. O grande passo de mágica é eu pegar uma simetria global e transformar em local. Isso é um passo de mágica. Esse é o passo de mágica. Por que você vai fazer isso? Você não tem razão nenhuma para fazer isso. Assim, a lógica não te implica necessariamente que você tem que fazer esse movimento, né? Na verdade, tem algumas pistas, né? Mas elas estão dentro do domínio quântico, né? Não estão no domínio clássico. No domínio quântico, talvez você seja realmente obrigado a fazer isso. Mas no domínio clássico não tem pista nenhuma. Como justificar isso?